Você sabia que entre os planos material e espiritual há um lugar por onde alguns dos vivos de hoje deverão passar após desencarnar? Pessoas que agora em vida, mesmo com os recursos e as oportunidades que a vida lhes trouxe, falharam ao serem egocêntricos, oportunistas, corruptos, além de se aproveitarem de pessoas honestas, são candidatas a ir para esse plano espiritual. Vamos saber o que Chico Xavier e Allan Kardec já falavam a respeito desse polêmico lugar, um planeta chamado Quiron. Nem todas as religiões concordam com isso, mas os espiritualistas têm sua crença que os espíritos vão para outros planos para passarem por novas situações e aprendizados e, se necessário, reencarnarem na Terra, até que as suas missões sejam cumpridas e assim haja uma evolução de planos. A vida e a morte, elementos intrinsecamente unidos, são um grande aprendizado, vendo por esse prisma espiritual. A morte, aliás, acaba perdendo o sentido pejorativo e maligno que a nossa cultura ocidental nos faz crer que ela tenha. Afinal, se estamos em um processo evolutivo e isso implica em vivermos diferentes vidas em diferentes lugares, situações, condições, morrer ganha um significado mais de aprendizado do que de punição. E nesse processo, será que o nosso espírito renasceria em outro plano para viver uma nova vida? Bem, segundo a visão kardecista, é isso mesmo. Às vezes, o retorno é para a própria Terra, ou, dependendo do espírito, ele não retorna e deve passar um bom tempo num lugar chamado umbral, um dos últimos e mais baixos níveis que um espírito pode alcançar. Mas há um outro lugar em que a evolução recomeça praticamente do zero, Quiron. Para entender melhor, Quiron é um planeta situado em outro plano espiritual, para onde são dirigidos, digamos assim, os espíritos que não conseguiram evoluir moralmente enquanto estiveram aqui na Terra. Enganadores, aproveitadores, gente que não chegou a tirar a vida de outros, mas conseguiu e consegue atrasar e gerar prejuízos morais e financeiros, entre outros tipos contrários à boa convivência. Esses são fortes candidatos a se reconhecerem em Quiron. Segundo Chico Xavier, Quiron não é apenas um planeta espiritual, mas também um lugar feito para o espírito que precisa realmente recomeçar a sua luta para se desenvolver, uma vez que, na oportunidade que teve, fez o inverso do que deveria ter feito. E isso, que fique bem claro, não é um castigo, uma punição, mas parte de um processo de evolução espiritual. Tá, mas então como é Quiron em relação à Terra? São semelhantes ou completamente diferentes? Segundo Chico Xavier, Quiron é maior que a Terra, mas muito semelhante em paisagens, com florestas, campos floridos, mares, rios, cachoeiras. Porém, há algo mais. Quiron se parece com uma terra primitiva, onde a ideia de cidades, indústrias, fábricas, carros, prédios, tecnologia e tudo que nos ajuda a sobreviver hoje em dia está a milhares de anos-luz de distância de existir. Aliás, Quiron é um planeta único, exclusivamente feito para ser o que é e não ter desenvolvimento mesmo. E é lá, naquele lugar completamente virgem e alheio às realidades da Terra, que o espírito em processo de aprendizado, como se fosse uma recuperação, deverá passar algum tempo. E esse tempo, claro, já é determinado por Deus, que é quem comanda toda a existência em qualquer plano. E como é que funciona esse processo, André? Bom, quando se fala em reencarnação, estamos nos referindo ao processo em que um espírito desencarna e reencarna aqui mesmo na Terra. Segundo Chico Xavier, a partir do ano 2000, a Terra passaria a receber um influxo muito grande de espíritos evoluídos, vindos de instâncias muito mais evoluídas, talvez com o objetivo de melhorar alguns pontos falhos na humanidade. Certos espiritualistas veem nessas crianças superdotadas de hoje um exemplo disso. Crianças no mundo inteiro têm mostrado talentos incríveis, e isso pode ser resultado de uma evolução espiritual natural. Isto é, aquele espírito já pode ter passado por diversos processos até chegar ao que é hoje. A probabilidade maior é que crianças assim, quando adultas, podem se tornar as grandes responsáveis por mudanças tecnológicas, psicológicas e sociais, que vão dando novos rumos e moldes
à vida na Terra. São esses novos espíritos evoluídos que têm literalmente expulsado os maus espíritos que vão sendo enviados a Quiron. Eles sofrem o que o Espiritismo chama de degredo. O planeta pode ser, inclusive, uma etapa menos dolorosa do que o umbral, que é de onde alguns partem também para uma nova tentativa em Quiron. E como o espírito pode evoluir nesse planeta? Aí é que está. A vida em Quiron é comparada aos tempos das cavernas. Lá, a humanidade ainda está descobrindo o fogo, a roda e usando ferramentas e armas feitas de pedras lascadas. Olha só. Não há fogão, nem geladeira, não há energia e muito menos água tratada e rede de esgoto. E para o terror de todo mundo, nem celulares, né? Supermercados, vá você mesmo atrás de sua comida antes que ela vá atrás de você. Além disso, ela está sendo disputada por outros seres, entre humanos e animais predadores, tão famintos quanto você. É uma volta para a história, né? Que interessante. Mas lembre-se de que lá não é um lugar que evoluirá como a Terra. É um plano espiritual e, até certo ponto, punitivo, no sentido de ser sempre o que é. Os espíritos que vão para lá não vivem o tempo da Terra. O tempo lá não existe como nós conhecemos aqui, e é impossível determinar o que seria um ano em Quiron. Lá não se conta tempo, só se sabe que, enquanto está claro, é necessário caçar e, quando está escuro, se proteger. Há animais, há outros, como você e espíritos desencarnados também, aos montes, e todos em estado de não aceitação. Mas, assim como na vida material, em carne e osso, o destino de todos é definido por uma coisa em comum: as escolhas que fazemos. E elas surgem de um fundo espiritual, normalmente. As pessoas que se desviam dos caminhos de Deus é porque estão procurando rotas mais curtas, contudo, que oferecem armadilhas e dão chance para os erros mais comuns dos seres humanos. Todo espírito busca evolução. Porém, alguns ainda acreditam que há uma forma mais simples de alcançá-la. Para que o espírito alcance o progresso, para que ele consiga evoluir, é necessário construir, como se diz no Espiritismo, duas asas: a sabedoria e o amor. A sabedoria é uma das asas essenciais e ela só acontece quando o espírito viajante percebe que a ignorância o prende. Ele entende que precisa desenvolver o intelecto e buscar o conhecimento. No entanto, ele logo descobre um perigo: dedicar-se integralmente às questões intelectuais e negligenciar o sentimento não é suficiente. Se ele focar apenas na inteligência, ele pode ter numerosas perspectivas de queda, o que o levaria a repetir as experiências, ou seja, reencarnar novamente no mesmo estágio de dificuldade. É onde se torna necessária a segunda construção, que é o amor. Para garantir que a sua próxima vida não seja uma repetição da anterior, o viajante precisa forjar a asa do amor, ou seja, sentimento. Essa é considerada a asa superior, pois o avanço moral jamais será excessivo e representa o núcleo mais importante da energia evolutiva. É através do amor que o espírito se valoriza para a vida. Ele aprende que a inteligência e a bondade precisam marchar juntas. Daí vem a reencarnação. O espírito viajante compreende que a Terra ou qualquer outro mundo de provas não é uma punição, mas uma escola necessária. Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, permite as reencarnações para que, através das dificuldades e desafios da vida corporal, o progresso se consolide. Para não voltar a um estado de sofrimento como em Quiron, ele deve encarar os obstáculos atuais não com revolta, mas com serenidade e coragem, dedicando-se ao estudo diário das lições de vida deixadas por Jesus. O voo da liberdade reside, enfim, no equilíbrio. O segredo para a libertação final está em balancear corretamente os dois aspectos. Se o espírito tiver apenas amor sem sabedoria, pode ser bondoso, mas ingênuo, incapaz de resolver problemas complexos. Se apenas sabedoria sem amor, pode se tornar um tirano intelectual
e cair novamente. Ao final da sua jornada terrena, tendo cultivado a moralidade e adquirido conhecimento simultaneamente, o viajante fortaleceu as duas asas. Com o amor e a sabedoria desenvolvidos em harmonia, ele finalmente consegue alçar voo em direção à perfeição infinita. Ele não precisa mais reencarnar em mundos de expiação ou repetir as lições básicas, pois cumpriu o propósito divino de sua estadia na matéria, transformando-se num espírito livre para habitar moradas mais felizes. Kiran pode não existir fisicamente e ser apenas uma existência metafórica, mas nunca saberemos até que deixemos esse plano e partamos para o outro. E nada melhor que usarmos o benefício da dúvida para nos precaver de volta no tempo e ter que reviver tudo aquilo que os nossos antepassados viveram.